Bom, pessoal, bom dia. Início a mais um conteúdo da disciplina de Tecnologia e Produção de Sementes. Como mencionado na última aula, hoje eu vou falar sobre deterioração das sementes, tá? Então, infelizmente essa aula deveria estar sendo online, mas devido à falta de internet nossa, para variar mais uma vez no campus, tá? Devido a essa restrição à internet, a aula vai ter que ser gravada. Então, vou iniciar aqui a gravação da apresentação. E posterior colocarei os vídeos complementares mostrando, animações sobre o que está sendo falado aqui na aula. Então, como seria online, eu utilizaria vídeos do YouTube, que eu já pré-selecionei para nós acessarmos durante a aula. À medida que eu fosse apresentando o conteúdo, eu iria abrindo esses vídeos para nós irmos observando e fazendo comentários. Mas infelizmente eu estou sem nesse momento internet. Na minha casa também, na chácara, eu estou sem. Estou com problema desde a quinta-feira de internet na chácara, então sobrou apenas a internet do campus. E infelizmente, mais uma vez, ela também está com problema. Então vou gravar aqui a apresentação e postar no Moodle, tá? Então é importante que vocês assistam primeiro a apresentação da aula, tá? Essa que eu vou gravar agora, para depois assistirem aos vídeos complementares. Os vídeos ajudarão a elucidar, o que será abordado nessa aula, ok? Eu vou fechar minha tela aqui e abrir a apresentação para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, como mencionado, a aula de hoje é sobre deterioração de sementes, tá? Aqui para o curso de agronomia do IFTO Lagoa da Confusão, tá? Então vamos lá, deterioração de sementes, O que vem a ser a deterioração, Nada mais é do que um processo natural, onde ocorre a redução do vigor e da germinação das sementes, tá? Ao longo do tempo, tendo início após a ocorrência da maturidade fisiológica das sementes, seja ela completa ou incompleta. O que quer dizer isso? Quer dizer que a deterioração é um processo natural, que não só a semente, todo ser vivo passa por deterioração, Já ouviram a frase, que diz assim: a gente começa a morrer no dia que a gente nasce, tá? Por quê? Porque naturalmente, durante o ciclo de vida de um ser vivo, ele vai se deteriorando, até que chega um ponto que a vida cessa, culmina com a morte. A deterioração de qualquer ser vivo termina, com a morte daquele ser vivo. Com as sementes não é diferente. A semente é um ser vivo, tá? É uma plântulazinha em miniatura, que existe ali no embrião, tá? Que vai dar origem a um vegetal adulto. Então, a partir do momento que a semente atingiu a maturidade fisiológica, vocês lembram, foi muito falado isso no processo de formação das sementes, o que é a maturidade fisiológica, que é aquele ponto onde a semente se desliga da planta-mãe e passa a ter uma vida própria, ser independente da planta-mãe e está, vamos dizer assim, à mercê das condições do mundo, sozinha, não tem mais a mãe, que alimente, que proteja uma série de coisas. Então a semente, quando termina todo o processo de maturação, quando a semente fica madura, nós dizemos que ela atingiu a maturidade fisiológica. E naquele momento que a semente atinge essa maturidade, tá, se inicia o processo de deterioração. Dali para frente, ela vai só perdendo qualidades, tá, e não melhorando qualidades. Ela passa a perder algumas qualidades, alguns atributos, principalmente em relação à germinação e vigor, que são as qualidades que nós chamamos de qualidades fisiológicas da semente, tá? Então essas qualidades fisiológicas passam a sofrer reduções a partir do momento em que ela atinge a maturidade fisiológica, tá? Lembrando, que nenhum ser vivo é imortal ou eterno. Então a deterioração é um processo que acontece em todos os seres vivos que habitam o nosso planeta, tá? No caso de sementes ortodoxas, esse processo de deterioração ocorre de forma mais lenta do que em relação às sementes recalcitrantes. Por quê? Tá? Lembrando que esse processo nas ortodoxas pode levar meses, anos, décadas e até séculos. O que quer dizer isso? Quer dizer que
o processo de deterioração do momento que ele tem início até o momento que ele termina, culminando com a morte das sementes, esse processo pode levar meses, dependendo de inúmeras condições que nós vamos abordar aqui. Esse processo pode levar anos, esse processo pode levar décadas e até séculos. Ou seja, as sementes ortodoxas, tá, devido a uma característica especial, elas podem permanecer viáveis por meses, anos, décadas ou até séculos. Eu mencionei para vocês, né? Eu acho que nos vídeos anteriores, com certeza eu mencionei 2 casos, por exemplo. Um da semente de tamareiro, que foi encontrado num sítio arqueológico numa região do Oriente Médio, e acredita-se que essas sementes têm mais de 2.000 anos, e uma daquelas sementes foi plantada e deu origem a uma árvore, né? Quer dizer, ela germinou e formou uma árvore, uma tamareira, tá? Acredita-se que aquela semente tinha mais de 2.000 anos, tá? Tinha mais de 2.000 anos no momento que ela foi colocada para germinar e dar origem a uma árvore. Então, olha só a longevidade daquela semente, ou seja, o processo de deterioração vinha ocorrendo há 2.000 anos, mas muito lentamente, porque passado esses 2.000 anos, a semente ainda apresentava-se viável. O mesmo aconteceu com uma semente de magnólia no Japão. Encontraram dentro de potes de barro sementes de arroz, e no meio dessas sementes de arroz algumas sementes de magnólia, uma espécie arbórea que produz uma flor muito bonita usada em paisagismo. Hoje, essa semente de magnólia foi posta em condições favoráveis para germinação. Vocês já sabem de cor e salteado quais são essas condições, né? E essa semente germinou e deu origem a uma árvore de magnólia. Acredita-se também que aquela semente, né, no processo de datação de carbono 14, acredita-se que aquela semente, aquele material tinha por volta de 2.000 anos também. Então, outro caso, uma semente que teve a sua longevidade, né, chegando à casa dos milênios, né? O que demonstra isso? Que o processo de deterioração dessas sementes foi muito lento, tá? E essas sementes são sementes ortodoxas, que elas conseguem passar, né, esse longo período onde ocorre a deterioração de forma lenta. Ela sobrevive a longos períodos de deterioração. A deterioração ocorre de forma muito lenta. Por quê? Isso é resultado do mecanismo que essas sementes têm, que é o mecanismo de tolerância à dessecação. O que é isso? Essas sementes perdem água, né, naquele processo que eu já falei para vocês, né, da criptobiose. Esse mecanismo, né, faz com que a semente não morra à medida que ela perde água. Tem sementes dessas que podem ser mantidas a níveis de umidade ou teor de água dentro dela em torno de 5%, 6%. Quer dizer, ela perde praticamente quase que toda a água, mas não morre. O metabolismo desacelera, as atividades metabólicas desaceleram, né? As condições para desenvolvimento, né, de atividade microbiana, lá, de ataque de insetos ou ataque de patógenos diminui, tá? Isso faz com que essa semente possa permanecer, né, armazenada por longos períodos de tempo, sem que ocorra essas reduções muito rápidas, né, do potencial fisiológico, tá? Lembrando que essas reduções do potencial fisiológico, sejam decorrentes da deterioração, são dependentes das condições em que as sementes são armazenadas. Se a semente é armazenada em uma condição favorável, tá? Por exemplo, de baixas temperaturas, luminosidade reduzida, tá? De umidade relativa do ar reduzida, baixa disponibilidade hídrica, né, ou mantida seca em ambiente refrigerado, sem luz, tá? Com presença de gases na quantidade mínima necessária para que ela consiga manter a pouca atividade metabólica, que não falte gás, né? Tenha gás, mas numa quantidade suficiente. Essa semente pode passar muitos anos, né? Décadas, séculos e até milênios armazenado. Tá? Então, essas condições de armazenamento, a gente vai ver aqui que esse é o principal fator que afeta a deterioração das sementes comerciais, é o armazenamento, né? Dependendo das condições, eu consigo
aumentar a longevidade e reduzir a atividade da deterioração. Eu consigo minimizar, tá, os efeitos da deterioração sobre uma semente. Já no caso das sementes recalcitrantes, que não ocorre esse mecanismo, não existe esse mecanismo de tolerância à dessecação, tá? O que acontece? Logo após a semente atingir a maturidade fisiológica, ela deve ser colocada para germinar, para que o embrião continue o processo de crescimento e desenvolvimento. Por quê? Porque nas recalcitrantes, tá, não ocorre essa paralisação do crescimento do embrião em função da dessecação. Então, sementes recalcitrantes não podem ser dessecadas, elas não toleram a dessecação, tá? O embrião diminui a atividade metabólica, mas por um período muito curto de tempo. Ou seja, o processo de deterioração das sementes recalcitrantes é muito mais rápido, né? Muito mais intenso do que nas sementes ortodoxas. Então, as sementes recalcitrantes, o processo de deterioração é mais rápido. Por quê? Porque o embrião não pode passar por esse processo de dessecação, né? Ele tem que ser mantido sob condições favoráveis de umidade e temperatura para que ele não morra. E essas condições favoráveis de umidade e temperatura promovem a rápida deterioração daquela semente. Tá? Então, ao contrário das ortodoxas, as sementes recalcitrantes têm uma dificuldade, né, de tolerar essa deterioração, ou seja, a deterioração acontece muito mais intensamente, muito mais rapidamente nas sementes recalcitrantes do que nas ortodoxas. Uma aplicação prática disso. Sementes recalcitrantes são sementes muito difíceis de serem armazenadas. Tá? Então, em geral, as sementes recalcitrantes são sementes que logo após atingir a maturidade fisiológica devem ser utilizadas, né, para semeadura. Então, é difícil você conseguir manter sementes recalcitrantes com um nível de deterioração reduzido, com a velocidade da deterioração reduzida. Tá? Então, é difícil fazer o armazenamento dessas sementes para usos em safras ou plantios posteriores à data em que ocorre a maturidade fisiológica daquela semente. Uma observação: a deterioração tem início após a semente atingir a maturidade, né? Foi comentado. Essa maturidade pode ser completa ou incompleta, sendo que primeiro, como eu mencionei na aula passada, tá, para vocês, sobre vigor, o primeiro efeito da deterioração nas sementes é a redução do vigor, né? O que é o vigor, pessoal? Aquela capacidade de gerar uma semente, né? Uma rápida germinação que forma uma plântula com estruturas proporcionais, bem formadas, crescimento rápido, né? Que vai ser potencialmente mais tolerante a condições climáticas adversas, né? Mais tolerante a ataque de insetos, de patógenos, e tem uma possibilidade, um potencial produtivo maior. Tá? Então, o primeiro efeito da deterioração é a redução do vigor. Tá? E o vigor, essa redução do vigor acontece antes de que ocorra a redução da germinação. Mas, uma vez que a deterioração está em andamento, primeiro vai reduzir o vigor e depois vai reduzir a germinação. E o processo de deterioração culmina, né, termina com a morte da semente. Reduz tanto o vigor e a germinação que as sementes acabam morrendo. Tá, ok? Aqui eu falei sobre a maturidade fisiológica completa ou incompleta novamente, porque maturidade fisiológica completa é quando a semente conseguiu terminar todo o seu processo de formação, né? Passou por todas as fases sem problemas, né? Ela teve condições adequadas para se formar sem nenhum problema, sem passar por dificuldade nenhuma, tá? Então, eu digo que esse é o processo de atingir uma maturidade fisiológica completa. Ela completou todo o ciclo. Agora, a incompleta acontece quando esse ciclo não tem todo o tempo necessário para que ele se complete. É mais ou menos assim, acho que eu comentei nas aulas anteriores. Uma semente que atinge a maturidade fisiológica completa é como um bebê humano que nasce de 9 meses. E uma semente que atinge a maturidade
tem a maturidade incompleta, ou não atinge, né? Ou não chega no final da maturidade fisiológica total, ela é como se fosse um bebê prematuro. Todos os dois são bebês, ou seja, todas as duas sementes com maturidade fisiológica completa e incompleta são sementes, tem um embrião vivo, assim como o bebê nasce vivo, a semente tem um embrião vivo. Só que um é prematuro, ou seja, não conseguiu se formar completamente, então, naturalmente, essa semente de maturidade fisiológica incompleta tem um vigor menor, assim como os bebês prematuros, não é isso? O bebê nasce prematuro, tem uma série de cuidados e umas coisas. Por quê? Porque o vigor deles é reduzido, né? Essa saúde, essa energia para crescer e desenvolver é menor nos prematuros, nos bebês prematuros, assim como nas sementes de maturidade fisiológica incompleta. Tá? Então, as sementes de maturidade fisiológica incompleta já têm um percentual de germinação e vigor reduzido em relação às sementes de maturidade fisiológica completa. Mas ambas as duas, todas elas, têm embriões vivos e são capazes de dar origem a um indivíduo adulto. Um com menor dificuldade e outro com maiores dificuldades. Tá? Bom, a deterioração se manifesta como resultado de alterações bioquímicas e ou fisiológicas que ocorrem na semente a partir do desligamento da planta-mãe. Olha lá. Então, a deterioração nada mais é do que o resultado de alterações bioquímicas, né, ou fisiológicas, ou ambas as duas ocorrendo juntos, que ocorrem na semente no momento que a semente se desliga da planta-mãe, atingiu a maturidade fisiológica, completa ou incompleta, se desligou da planta-mãe, tá livre no mundo, vida própria. A partir dali começam a ocorrer reações bioquímicas e fisiológicas que acabam levando à redução da germinação e do vigor, que é a deterioração. Tá? Então, a partir do momento que a semente adquire vida própria, independente da mãe, começa a ocorrer a deterioração. Tá? E essa deterioração é resultado dessas alterações bioquímicas e fisiológicas. Eu vou mostrar para vocês mais adiante quais são essas reações, né, que ocorrem dentro da semente. A deterioração, pessoal, ocorre de forma progressiva e ininterrupta. O que isso quer dizer? Que ela não para. A deterioração não para. Estava sendo deteriorada a semente, de repente parou por um período de tempo, só depois voltou a deteriorar. Não. Ela não para. No momento que atingiu a maturidade fisiológica, até a morte está ocorrendo deterioração sem intervalos. Tá? E ela é progressiva. Ela começa com um nível leve e vai se agravando, aumentando, acelerando até levar à morte da semente. Tá? Então ela é progressiva e ininterrupta. Ela começa num nível reduzido, termina levando à morte e ela não para durante esse período. Tá? Ela é influenciada e ocorre em todas as fases e sequência de eventos que nós veremos. Quais são essas fases e sequência de eventos, né? Ela pode ser influenciada por uma base genética, ou seja, existem materiais para uma mesma espécie ou diferenças genéticas de espécies diferentes, em que algumas sementes de algumas espécies vegetais são altamente tolerantes à deterioração. Por exemplo, a semente da tamareira, que foi comentada, a semente da magnólia e outras espécies. São sementes que são capazes de ser armazenadas por longos períodos de tempo. Tá? Tem sementes de milho aí que o pessoal guarda por décadas até e ainda assim conseguem utilizar, desde que as condições de armazenamento sejam muito adequadas e satisfatórias. Condições de armazenamento adequadas, a pessoa consegue armazenar semente de milho por mais de 10 anos aí, tá? E ainda utilizar. Tá? Mas condições adequadas. Isso por quê? Porque o milho é uma espécie, né, que é capaz ela ter uma deterioração reduzida em relação a outras espécies. Então isso é genético, característico da espécie vegetal. E dentro da mesma espécie também existem genótipos, ou seja, variedades, variações genéticas que
um genótipo ou uma variedade é mais resistente à deterioração do que outro. Então, existem variedades que a semente daquela variedade se deteriora mais rápido do que as sementes de outra variedade da mesma espécie. Por exemplo, existem variedades cultivares de milho que têm uma deterioração lenta e existem cultivares de milho que têm uma deterioração acelerada. Tá? Depende da base genética, do genótipo daquele material. Assim nós temos para soja, para arroz, para todas as espécies vegetais cultivadas. Existem genótipos ou cultivares mais tolerantes à dessecação e cultivares menos tolerantes à dessecação, não, mais tolerantes à deterioração e cultivares, né, com sementes menos tolerantes à dessecação. Isso dentro da própria espécie, tá? Maturidade fisiológica. Atingiu a maturidade fisiológica, cara, começou o processo de deterioração, né? Armazenamento a campo. Ué, professor, o que é armazenamento a campo? Alguém armazena semente a campo? Não. Ninguém armazena semente a campo. Ela é armazenada sozinha pela planta-mãe lá no campo. Ou seja, a partir do momento que a semente atingiu a maturidade fisiológica lá no campo de produção, ela passa a ser armazenada a campo. Por quê? Porque ela não mais faz parte da planta-mãe. Ela já é independente, ela já se desligou da planta-mãe, mas ela está lá no campo, dentro da vagem, dentro do fruto, dentro da estruturinha de proteção, dentro de algum lugar, está lá na planta, ainda presa na planta-mãe, no campo. Em que condições? Condições do ambiente, tá? Por exemplo, eu vou mostrar vídeos complementares para vocês que as condições ambientais nesse período de armazém interferem demais nessa questão da deterioração. Porque se as condições climáticas não forem favoráveis para que aquela semente permaneça, né, com umidade reduzida, né, teor de água dentro da semente reduzido, temperaturas amenas, né, temperaturas mais baixas, se tiver muita água, temperatura muito alta, isso acelera o processo de deterioração. Enquanto essa semente ainda está lá no campo. Chove, molha, esquenta, seca, molha de novo, chove, esquenta, esfria. Tudo isso faz com que o vigor e o potencial germinativo dessas sementes já comece a ser alterado lá no campo antes da colheita acontecer. Então, armazenamento a campo é isso, é aquele período em que a semente fica ali desligada da planta-mãe, esperando para ser colhida. Tá? Então, as condições climáticas nessa fase interferem. Se as condições forem favoráveis, a deterioração começa a ocorrer mais lentamente. Se as condições climáticas e ambientais não forem favoráveis, a deterioração começa a se acelerar ainda enquanto a semente está no campo. Esse período de armazenamento a campo. Tá? Colheita, como é que a colheita interfere nessa questão da deterioração? Ora, a técnica que você usa de colheita, né, o sistema de colheita, a forma que a colheita é utilizada, interfere nesse efeito da deterioração. Por quê? Imaginem vocês, um exemplo prático, uma semente que é colhida à mão, né? A pessoa vai lá com todo cuidado, pega lá na planta-mãe, destaca a vagem ou o fruto, o que seja, debulha com cuidado, né, aquela estrutura de proteção ao redor da semente ali e tira a semente com o maior cuidado possível, né, feito à mão. Não tem cuidado maior do que a colheita feita à mão. Opa, quer dizer o quê? A colheita feita à mão não vai causar grandes danos ou danos nenhum à semente. Agora, na grande maioria das culturas, a colheita é feita de que forma? Mecanizada. Agora imaginem vocês que entram lá no campo para colher essa semente, uma plantadeira que vai fazer o corte da planta-mãe, bater, né? A semente vai receber pancadas para poder ser derrubada, né? Tirada da vagem, tirada da planta-mãe, debulhada, né? No processo de colheita, de trilha, né? Debulha para poder ser separada do resto da planta-mãe, para poder separar a semente do restante do material que estava lá no campo. Esse processo acaba levando a danos na semente. A semente pode receber pancada, pode ser amassada, uma série de coisas. Tá? Isso faz o quê? Esses danos ocasionados à semente
aceleram o processo de deterioração. Então, sementes colhidas à mão têm um processo de deterioração muito mais lento, porque é uma colheita muito mais cuidadosa. Sementes colhidas à máquina, né, colheita mecanizada, causa danos maiores às sementes e aumenta o potencial de deterioração dessas sementes. Lembrando que, dependendo do tipo de colheita mecanizada, pode mudar ainda. Por exemplo, o milho semente pode ser colhido quando a espiga está seca e as sementes estão desconectadas da planta, mas secas, ou seja, tem uma debulha fácil, né? Com a pancada essa semente se solta fácil lá da espiga, ou pode ser colhida em espiga quando o milho ainda, a semente de milho ainda tem um alto teor de umidade, ou seja, a espiga ainda está úmida. Pode ser realizada dessas duas formas. Quando a colheita é realizada com a espiga seca, que é o mais comum, tá? Essa semente já está com um teor de umidade, teor de água, né, baixo, uma umidade relativa baixa, e as pancadas que ela recebe na colheita, que fazem com que ela seja debulhada, né, e separada da espiga da planta-mãe, pode causar danos. Quando eu colho essa espiga verde, a semente já atingiu a maturidade fisiológica, só que o teor de água dela ainda é elevado, a espiga ainda está úmida, eu colho a espiga e depois é feita a secagem dessa espiga para depois ser feita a debulha. Os danos causados nessa forma de colheita com a espiga úmida é muito menor do que os danos causados com a colheita, né, com a espiga seca. Então, mesmo sendo mecanizada, esses dois tipos de colheita têm efeitos diferentes sobre a deterioração. Sementes colhidas em espigas úmidas têm um nível de deterioração muito menor do que sementes colhidas em espiga seca. Tá? Então, a colheita também interfere nessa questão da deterioração. O processo de secagem interfere. Tá? Se a secagem é feita de forma não satisfatória, com condições de temperatura, principalmente temperatura e ciclagem do grão durante o processo, o número de vezes que o grão passa, né, em contato com uma superfície de ar quente para poder secar, isso interfere na deterioração. Tá? Uma secagem feita de forma com temperaturas mais amenas, menos elevadas, né, temperaturas mais baixas, e quanto menos vezes a semente ficar circulando dentro do secador, né, o número de ciclos que essa semente tem que passar ali por dentro, melhor vai ser as condições das sementes e menor vai ser o efeito da deterioração naquela semente. Ou seja, essa semente vai ter um potencial de resistir, né, de tolerância à deterioração muito maior. Tá? Então, cuidados especiais na secagem de sementes, que nós vamos ver mais adiante no curso. A secagem de semente ocorre de forma diferente da secagem de grão, tá? Porque grão, eu não preciso ter um embrião vivo ali dentro. A semente, eu tenho que ter um embrião vivo ali dentro. E a temperatura, se for muito alta, ela vai fazer que ela vai matar o embrião ou reduzir, né, o seu potencial fisiológico. Ou seja, vai reduzir o seu vigor e o seu potencial de germinação. Tá? O beneficiamento também interfere. Né? Beneficiamento feito de forma adequada, cuidadosa, você oferece menos riscos de dano à semente, a semente sofre menos danos, tá? E então ela acaba apresentando uma tolerância à deterioração maior. Uma vez que o beneficiamento é feito de forma inadequada, com equipamentos mal regulados ou inadequados, tá? Eu eleva o risco de promover danos na semente e toda vez que essa semente sofre um dano, o efeito da deterioração sobre ela é mais rápido, mais acelerado, tá? Mais intenso e mais acelerado. Ela se deteriora com mais facilidade e mais rapidamente em relação à semente que passou por um processo de beneficiamento adequado. Tá? E o armazenamento, que é o principal fator, né, de deterioração das sementes. Uma vez que a semente passou por todo esse processo, ela é armazenada. Ela vai lá para ficar num local esperando passar todo o período da entre-safra, né, para posterior, né, a esse período ser utilizada no campo de produção lá no outro ano, na outra safra. Então ela passa um período do tempo, né,
aí entre 6 e 10 meses, né, armazenado. Nesse período de armazenamento, se as condições do armazenamento não forem adequadas, por exemplo, tipo de embalagem que está sendo utilizado, a presença ou não de luz, se o ambiente é escuro ou o ambiente é muito claro, recebe insolação direta, se a umidade relativa do local é controlada, se é muito úmido, se é muito seco, como que ocorre esse controle da umidade, se choveu, fica muito úmido, se seca, perde muita água, se a temperatura é controlada, se é muito alta, se é muito baixa, se oscila demais, tudo isso interfere, tá, na deterioração das sementes. Lembrando que os ambientes com temperaturas controladas, umidade relativa controlada e ausência de luz solar, né, essa luz direta, tendem a apresentar um período de armazenamento maior, ou seja, a deterioração nesses ambientes ocorre muito mais lentamente do que em ambientes onde as condições ficam oscilando, né, ou não existe um controle dessas condições. As temperaturas são muito altas, a umidade relativa do ar é muito alta, né, tem presença intensa de radiação solar, então esses ambientes não promovem uma condição adequada para que a deterioração ocorra lentamente. Então, ao contrário, nesses ambientes, a semente armazenada nessas condições vai ter o seu processo de deterioração aumentado, né, potencializado, vão deteriorar mais intensamente, mais rapidamente do que as sementes armazenadas em boas condições. Tá? E o processo de semeadura, né, quando essa semente vai lá para o campo. Isso também, né, influencia, tá, no processo de deterioração dessa semente. Se a semeadura, aquele período que a semente fica no campo, esperando para germinar, né, esse período, esse processo de semeadura, tira a semente das embalagens, dos bags, dou pancada na semente para jogar dentro da semeadura, faço o tratamento dessa semente com produtos inadequados, passa por um processo de mistura, né, para preparar essa semente para o plantio de forma que ela receba muitas pancadas, e uma série de coisas que podem levar a danos na semente, né, ou ela fica sujeita à presença de patógenos, por exemplo, né, ela vai ser semeada no solo e corre o risco de entrar em contato com patógenos presentes no solo ou presentes nos equipamentos que vão realizar essa semeadura. Essa semente pode sofrer um intenso nível de deterioração ainda no campo antes da formação da planta adulta. Tá? Então essa semente pode ir se deteriorando antes mesmo de germinar. Tá? Então, essa deterioração pode ocorrer também no campo durante o processo de semeadura. Se essa semente passa muito tempo no campo, se é uma semente que tem uma germinação lenta, esse processo de deterioração pode acontecer e ser acelerado em função das condições do campo. Tá? Por exemplo, se durante a semeadura, né, as condições de umidade são muito elevadas, né, eu vou ter um problema de deterioração. Né? Se as condições de umidade são muito reduzidas, mas ela recebeu água, recebeu água, secou, a deterioração também vai ser acelerada, né? Vocês lembram desse processo das fases de germinação, que as sementes, principalmente, aliás, as ortodoxas são tolerantes à dessecação na primeira e na segunda fase. Na terceira fase não é mais tolerante. Mas se ocorre essa embebição e dessecação na primeira e na segunda fase, o vigor da semente vai reduzindo. O que quer dizer essa redução do vigor? A deterioração é acelerada. À medida que essa semente embebe, perde água. Embebe, perde água. A deterioração acelera. Então, essa semente no campo, numa condição que recebe água, solo seca, fica úmido, seca, né? Deixa de receber água. Essa condição oscilante, durante todo aquele período que compreende a germinação e emergência, a semente vai ter problema. Tá? Vai se deteriorar. Aliás, esse período da emergência não, esse período que antecede a germinação, né? Que é a emissão da raiz primária. Né? Esse período que antecede a semente vai se deteriorar rapidamente. Tá? Importante lembrar, tá? A intensidade da deterioração dificilmente poderá ser diagnosticada e quantificada por meio de alterações da morfologia das sementes. Olha só, isso é importante, pessoal. Eu não consigo identificar
deterioração de sementes olhando a semente por fora. Por quê? Porque a deterioração não promove, em raras exceções, tá? A deterioração não promove alterações morfológicas na forma da semente. Eu não vou olhar uma semente deteriorada, né, que está num elevado nível de deterioração, olhar, ela está deteriorada porque ela alterou o formato. Não, isso não vai acontecer, tá? Porque ela não promove alterações perceptíveis quanto à forma das estruturas. Então, a semente não vai sofrer alterações perceptíveis. Eu não vou conseguir, olhando uma semente, diferenciar essa semente, o nível de deterioração dessa semente em relação à outra. Ó, essa semente está muito deteriorada porque o formato dela está alterado. Não. Deterioração não ocasiona essa alteração dos formatos, tá? Da forma, da morfologia da semente, tá? Então, como é que eu faço para saber, né, para identificar e quantificar, né, esse nível de deterioração das sementes? Eu tenho que fazer uma verificação ou a campo ou em laboratório. A campo não é interessante. Por quê? Porque eu só vou conseguir ver o nível de deterioração, a intensidade da deterioração, quando eu for observar a emergência, porque a germinação eu não vou observar, está dentro do solo. Aí, quando eu observar a emergência de plantas, eu vou conseguir ver o nível de deterioração. Sementes com níveis de deterioração avançado, uma deterioração mais intensa, promovem uma menor emergência de plântulas a campo. A emergência de plântulas é menor e desuniforme. Então, eu tenho plântulas emergendo hoje, plântulas emergendo amanhã, depois por vários dias, e uma quantidade, um percentual de emergência em relação às sementes plantadas muito pequeno. Aí eu consigo observar o nível de deterioração das sementes. Para o produtor isso é interessante? Não, é péssimo, porque já foi plantado. Ele só vai ver o problema depois do problema instalado. Então, a melhor forma de eu determinar, de quantificar, né, de eu ver se existe a deterioração e qual é o nível que ela está, é em laboratório antes de levar a semente para o campo. De que forma? Por meio de testes de germinação e testes de vigor. Eu não disse que a deterioração afeta a germinação e o vigor. Primeiro o vigor, derruba o vigor da semente. Depois começa a cair o percentual de germinação, né? Afeta a germinação. Então eu vou fazer testes de germinação e testes de vigor, onde eu consigo determinar a intensidade e a velocidade com que essa deterioração está ocorrendo nas sementes, ok? Deve se dar preferência sempre, tá, a essas análises laboratoriais. Por quê? Porque uma vez que eu levo essa semente para o campo e só depois que eu levo para o campo eu vou observar, né, o problema, aí não tem mais o que fazer. Aí eu vou ter que refazer o cultivo naquela área. Então, eu dou preferência para análises laboratoriais, porque eu posso fazer essas análises antes de eu verificar o problema com o lote de sementes. Tá? Lembrando que eu compro a semente, né? Aí eu vejo a forma da semente, não tem problema, está bonita, e levo para o campo, e aí sim eu vou ver que a semente está deteriorada, o nível e a intensidade da deterioração é muito alto, né? Como? Observando a emergência. Puxa, um percentual muito pequeno de sementes emergiu, deu origem a plântulas, e essas plântulas têm um baixo vigor, são plântulas mal formadas e o estande de plantas está sendo formado desuniformemente. Elas não emergem todas juntas em um dia ou poucos dias, emergem todas em datas separadas. Isso para mim é péssimo no campo. Então eu evito isso. Como é que eu faço? Análises laboratoriais antes de utilizar o lote de sementes. Ok? A deterioração pode se manifestar por meio das seguintes alterações fisiológicas. Então, eu falei que a deterioração ocorre, né, como resultado de alterações fisiológicas e bioquímicas dentro da semente a partir do momento que ela atinge a maturidade fisiológica. Quais são essas alterações fisiológicas que ocorrem na semente que caracterizam a deterioração? A primeira é a redução da velocidade, da uniformidade e ou percentual de emergência. Afeta a emergência das plântulas a campo. Tá? A velocidade com que a plântula emerge reduz,
A uniformidade com que ocorre essa emergência é afetada, ocorre desuniformemente, e o percentual de plantas que emergem é reduzido, tá? Outra forma, redução da velocidade, uniformidade e percentual de germinação, né? Então, a germinação também é afetada, né? A velocidade de germinação reduz, ela germina mais lentamente, é desuniforme, não germina todo mundo junto, tá? É variado, e o percentual de sementes que germinam também é reduzido, tá? A redução da tolerância a condições de estresse. Se a semente perde vigor, né, ela perde essa capacidade de tolerância a condições desfavoráveis. Reduz esse potencial de tolerância à medida que a deterioração ocorre, tá? Porque afeta diretamente o vigor. Ocorre a redução do potencial de armazenamento. Então, sementes que têm níveis de deterioração mais intensos e mais acelerados, elas toleram menos tempo o armazenamento, ou seja, as condições de armazenamento têm que ser muito melhores do que para sementes que têm... deixa eu tentar explicar, me confundi aqui. A condição de armazenamento para sementes de maior nível de deterioração tem que ser muito melhores do que para sementes de menor nível de deterioração. Ou seja, sementes com uma elevada taxa de deterioração, com nível, intensidade de deterioração maior, toleram menos o armazenamento, permanece menos tempo armazenada, ela perde o vigor e a germinação muito rápido, ela vai à morte muito rapidamente, ao passo que sementes com nível de deterioração, né, mais reduzido, né, menos intenso, né, com a velocidade de deterioração mais lenta, consegue ficar armazenada por muito mais tempo, mesmo em condições ambientais não tão favoráveis, tá? Então, isso é importante que as condições sejam adequadas, mas muitas vezes essas condições não são as mais apropriadas. É difícil de tu dar as condições exatamente adequadas para fazer o armazenamento. Mas se a semente tem um nível de deterioração, uma intensidade de deterioração menor, essas condições variantes no armazenamento não afetam tanto, né, a qualidade fisiológica lá no final do processo. E ela consegue permanecer com qualidades satisfatórias no armazenamento por muito mais tempo em relação a sementes com um nível de deterioração, né, maior quando colocadas sob armazenamento. Aumento do número de plantas anormais, né? Como afeta diretamente o vigor, a taxa de plantas, o percentual de plantas anormais e sementes deterioradas, né, é maior. À medida que a deterioração se intensifica, aumenta, né, o nível da deterioração aumenta, o número de plantas anormais formadas também aumenta, porque a deterioração interfere diretamente no vigor das plantas, né? Isso tudo leva à perda do vigor da semente. Tá? Então, a semente tem uma redução do vigor, né, em função do nível de deterioração. Maior deterioração, maior perda de vigor. Menor deterioração, menor perda de vigor. Tá? E as alterações bioquímicas? Né? Quais seriam essas alterações que a deterioração, né, promove dentro da semente? Primeiro, a redução da respiração celular e a síntese de ATP. Pessoal, todo metabolismo de todo ser vivo é movido a ATP. E para ser produzido esse ATP, tem que ter respiração celular. Se a deterioração causa uma redução da atividade metabólica, né, ou a redução da respiração celular, né, então ela reduz essa atividade. As alterações bioquímicas ocasionadas pela deterioração levam à redução da síntese de ATP, diminui a energia para o embrião, a vitalidade do embrião, né? Redução da quantidade de atividade enzimática. Uma semente em deterioração tem a sua atividade enzimática reduzida. Seu metabolismo reduz. Por quê? Porque reduziu a produção de ATP, reduziu a produção de ATP, reduziu a produção de enzimas, né? A síntese de proteínas é reduzida, né? Ocorre alteração no metabolismo das reservas de carboidrato, lipídios ou proteínas, né? Sementes deterioradas, por exemplo, sementes de amiláceas, né, ricas em carboidratos, começam a fermentar, tá?
altera o metabolismo. Em vez dela ser transformada em amido, ser transformada em açúcar para ser consumido na respiração celular para fornecer energia para o embrião, esse carboidrato começa a ser fermentado, né? Os lipídios, que são as gorduras das sementes oleaginosas, né? Esses lipídios passam a ser oxidados, eles rancificam, as sementes acabam rancificando. Isso tudo em função da deterioração. Altera o metabolismo dessas reservas, tá? E promovem esses danos nessas sementes. Ocorrem alterações nas membranas das células e das organelas. Tá? Então, à medida que a deterioração aumenta, o nível de dano nas membranas, tanto celular quanto das organelas, aumenta. Ou seja, essas membranas vão se rompendo. A deterioração leva à atividade, né, de radicais livres, de oxidação de estruturas ali dentro, que fazem com que ocorra rupturas dessas membranas. Se a membrana é rompida, aquela estrutura, aquela célula, aquela organela perde a função. Tá? Se ela perde a função e o número de células e organelas dentro de uma semente vai aumentando à medida que a deterioração ocorre, vai aumentando o número de perda de função, né? Consequentemente, né, o vigor, a germinação é reduzida e a deterioração intensificada. Tá? Leva a essas rupturas de membrana, que tem ali dentro perde a função. Tá? O nível, que é a intensidade e a velocidade de deterioração são resultantes dos seguintes fatores. Tá? Então, o que interfere na intensidade que ocorre a deterioração e a velocidade com que essa deterioração ocorre são esses fatores. Primeiro, condições climáticas ocorridas durante a maturação da semente. Olha lá, armazenamento a campo. Tá? Então, se as condições climáticas no momento que a semente atinge, né, a maturidade fisiológica não forem favoráveis, aquelas sementes já serão colhidas com um nível de deterioração elevado em relação às sementes que permaneceram armazenadas a campo numa condição climática mais satisfatória. Tá? Então, se as condições climáticas que ocorrem, né, durante esse processo de maturação, todo o processo da formação até a maturidade não forem adequadas, a condição fisiológica dessa semente é reduzida, ou seja, ela já vai ser colhida com uma propensão à deterioração mais rápida. Então, essas sementes que não passaram por condições climáticas favoráveis durante o seu período de formação, né, e o período que atingiu a maturidade fisiológica do armazenamento a campo, elas vão estar sujeitas a uma deterioração mais rápida e mais intensa. Tá? Condição inicial da semente, germinação e vigor existente ao atingir a maturidade. Então, se aquelas condições climáticas durante a formação e a maturidade não foram satisfatórias, essa semente já vai apresentar, no momento que atinge a maturidade fisiológica, um percentual de germinação e vigor reduzido, ou seja, ela já vai estar propensa a uma deterioração muito mais intensa e acelerada, porque a germinação e o vigor, o potencial fisiológico dela já foi reduzido em função das condições climáticas não favoráveis durante a sua formação, tá? e maturidade fisiológica. A época de colheita influencia por quê? Porque a época de colheita é influenciada pelas condições ambientais. Se as condições ambientais durante a época da colheita forem favoráveis, né? Se eu colho sementes num período seco e mais frio, eu consigo reduzir os efeitos da deterioração da semente. Ou seja, aquele período de armazenamento a campo, né, o efeito da deterioração daquelas sementes é reduzido, porque a época em que eu realizei a colheita apresentava as condições climáticas mais propícias. Ou, ao contrário, se a época em que eu colhi não era a melhor época, as condições climáticas eram desfavoráveis. Então, as sementes colhidas naquele período estão sujeitas a uma atividade, uma intensidade e velocidade de deterioração muito maior. Tá? Tipo e o método de colheita, eu já falei, dependendo do tipo de colheita que eu realizo, manual, mecanizado ou de outra forma. E o método da colheita, por exemplo, sementes em espiga, ou sementes espiga verde ou espiga seca, isso tudo interfere no nível de deterioração das sementes. Tá? A secagem, como eu mencionei, né, se a secagem é realizada com temperaturas mais amenas, se a semente passa menos vezes por dentro do secador, né, se ela é ciclada menos vezes ela
entra em contato com o ar quente, melhor, né? Então a secagem influencia. Se a secagem é feita de forma inadequada, essas sementes têm um processo de deterioração acelerado, né? O beneficiamento é a mesma coisa, se os equipamentos utilizados são corretos, não causam danos, né? E uma série de coisas, a deterioração, a intensidade e a velocidade também ocorre de forma menos acelerada. O armazenamento, que é o principal fator de deterioração das sementes beneficiadas. Por quê? Porque quando a gente produz sementes, vocês vão entender isso no curso, nós temos que tomar cuidado com todas essas etapas que foram mencionadas aqui, ó, tá? E aí, depois que tomei cuidado em todas essas etapas, a semente passou pelo processo, está pronta, né? Vai ser embalada e armazenada, aí no período de armazenamento, que é o período mais longo que essa semente fica sujeita, né? Esperando, né, o cultivo na próxima safra. Esse período mais longo pode ser na próxima, nas outras safras posteriores, né, dependendo de quanto tempo essa semente vai ficar armazenada. As condições de armazenamento são as principais causas da deterioração de sementes. Se as condições são favoráveis, em geral, baixas temperaturas, umidade relativa reduzida e ausência de luz solar, né, maior o tempo, maior a longevidade, maior o tempo de armazenamento dessas sementes, menor o efeito da deterioração. Agora, se essas sementes estão sujeitas a elevadas temperaturas, elevadas umidades relativas, presença intensa de radiação solar, né, ou umidade relativa com uma ampla faixa de variação, temperatura com uma ampla faixa de variação, né, e incidência de luz solar, a deterioração ocorre muito mais intensamente, consequentemente o período de armazenamento dessas sementes é menor. Então as condições de armazenamento, esse é o principal fator de deterioração de sementes já beneficiadas que vão ser utilizadas para cultivos comerciais. Armazenamento é tudo. E é por isso, pessoal, que a produção de sementes de soja, esse é um dos motivos, que a produção de sementes de soja na nossa região é muito importante. Por quê? Porque a gente consegue produzir semente de soja que, quando ocorre a colheita dessas sementes, tá, já está se iniciando em alguns locais do Brasil o cultivo da soja. Então, a semente que é colhida aqui, tá, ela é colhida e eu tenho uma série de cuidados durante o cultivo dela, ela sai com um nível de deterioração bem reduzido, ela sai com alto potencial de germinação e vigor. E o armazenamento dela, quando ocorre, é muito curto. Então, essa fase de armazenamento, quando ocorre, é muito curta. Então, o risco de deterioração dessas sementes é muito reduzido em relação às sementes que foram colhidas em períodos anteriores, nas condições de produção de campo durante a safra, o período chuvoso. Porque essas sementes já vão estar armazenadas há meses. Tá? Então, essas sementes vão estar sujeitas à deterioração por muito mais tempo do que as sementes colhidas aqui nas várzeas. Então, eu tenho uma reduzida chance, né? Eu reduzo a chance da deterioração ocorrer nessas sementes colhidas aqui, porque logo após serem colhidas, elas já serão processadas, beneficiadas e encaminhadas para o cultivo. Tá? Isso é um dos fatores importantíssimos para manutenção da atividade agrícola aqui na nossa região. Por isso que é favorável produzir semente de soja aqui, e a gente não pode deixar que isso acabe, tá, ok? O tipo de embalagem também interfere. Tem embalagens, né, que permitem trocas gasosas de forma facilitada, né? Se está muito úmido do lado de fora, a semente absorve água com facilidade dentro da embalagem, ou ao contrário, tem embalagens que não permitem essas trocas gasosas, não entra nem gás, nem sai gás, não entra água, não sai água, isso tudo interfere. Então, o tipo ideal de embalagem é aquele tipo de embalagem que permite uma variação dessa troca gasosa bem reduzida, ou seja, as sementes não podem ficar sofrendo essa alteração. Umedece, seca, entra muito gás, sai muito gás, entra pouco gás, sai pouco gás. Tem que ter um nível constante, um valor, uma faixa constante dessas trocas gasosas. Então, a embalagem interfere. Se ela é uma embalagem 100%, em uma embalagem hermética, não ocorre trocas gasosas, existe o risco. Se ela é uma embalagem porosa, que permite, por exemplo, bags, né, aquelas sacarias sem ter um plástico dentro,
Quando tem plástico, tem que ter microperfurações e uma série de coisas. Então, a embalagem interfere também no processo de deterioração. Tem embalagens mais adequadas em função da espécie vegetal, né, que eu vou armazenar. E a sanidade das sementes, se essas sementes têm ou não a presença de pragas, né, insetos e patógenos. Sementes saudáveis, sem a presença de pragas e insetos, têm um nível de deterioração muito mais lento do que sementes que têm dentro delas pragas e patógenos. Por quê? Porque as pragas causam danos e muitas vezes inoculam patógenos. E os patógenos causam danos na semente. Uma vez que eu causo dano na semente, eu intensifico o processo de deterioração. Então, sementes, né, ausentes ou com níveis reduzidos da presença de pragas e patógenos são sementes que tendem a ter uma taxa de deterioração, uma intensidade e velocidade de deterioração muito menor, tá? Porque o nível dessas presenças, o nível desses patógenos, de pragas e patógenos é reduzido, ok? Então, presença de praga e doença interfere na deterioração dessas sementes. Formas de controlar, né, a deterioração das sementes. De que forma eu posso controlar? Reduzir, né, a deterioração das sementes. Evitar que deteriore? Cara, não tem jeito. Por quê? Porque é um processo natural. Vai deteriorar com o passar do tempo. Mas eu posso reduzir o nível da deterioração, né? Primeiro, eu tenho que utilizar uma genética favorável, né? Vou tomar uma água aqui. Eu tenho que usar genótipos ou cultivares em que as sementes apresentem uma maior taxa, né, de resistência à deterioração, ou seja, se deteriorem mais lentamente, possam ser armazenadas por mais tempo. Isso dependendo da espécie vegetal, porque tem sementes que eu não preciso armazenar por longos períodos de tempo. Agora, se a semente precisa ser armazenada por um longo período de tempo, é interessante que essa semente venha do material genético que seja resistente à deterioração. No caso dessas espécies cultivadas, em que as sementes precisam ser armazenadas por longos períodos de tempo, o melhoramento genético procura conseguir materiais ou cultivares que as sementes apresentem uma maior tolerância à deterioração, ou seja, os níveis de deterioração sejam reduzidos para que ela possa permanecer armazenada por mais tempo, tá? Nutrição e sanidade das plantas lá no campo. Então, plantas bem nutridas e plantas sem a presença de patógenos produzem sementes mais saudáveis, com maior qualidade fisiológica, com maior percentual de germinação e maior vigor. Se as sementes atingem a maturidade fisiológica, esses níveis com essa qualidade fisiológica melhor, obviamente essa semente é menos suscetível à deterioração. A deterioração ocorre mais lentamente nessas sementes. Então, cuidar bem das plantas mães lá no campo é uma das formas de reduzir a deterioração, tá? Época de colheita favorável. Já falei aqui 2 vezes, só mencionar aqui. Então, colher numa época que as condições climáticas sejam propícias ou menos danosas, né? Que as variações climáticas sejam menores, ou que o tempo seja mais seco, mais frio, de preferência, tá? O tipo e o método de colheita seja favorável, vocês já sabem porque a tecnologia de secagem e beneficiamento, né, as formas que os equipamentos que são utilizados sejam adequados e o armazenamento seja feito em condições favoráveis. Assim eu vou reduzir, né, a deterioração dessas sementes, tá, ok? E como é que eu faço para detectar se um lote de sementes, aquela semente está em deterioração e qual é esse nível de deterioração, né? Que está em deterioração é sabido que está, mas em que nível de deterioração? Está muito deteriorada, pouco deteriorada? E qual é a velocidade que está acontecendo a deterioração nessa semente? Então, nas empresas de produção de semente, pessoal, é comum o teste ser feito periodicamente nas sementes armazenadas. Então, tem que ser feito esses testes para detectar o nível de deterioração dessa semente, para saber, opa, essa semente está deteriorando muito rápido ou
essa semente está deteriorando lentamente. Em função da detecção desse nível de deterioração, eu posso tomar as medidas adequadas para promover o armazenamento dessas sementes, tá? Dar a elas o armazenamento mais adequado, tá? Então, como é que eu faço? Como é que eu quantifico esse nível de deterioração? Ora, eu faço os testes laboratoriais, que eu já falei para vocês, né? Quais testes eu faço? O teste mais comum e mais indicado é o teste de tetrazóleo, que é um indicador de atividade bioquímica, né? Então, o teste de tetrazóleo, eu vou postar no vídeo posterior, é um indicativo de como está o nível de deterioração da semente, quão rápido, né, quão intenso está o nível de deterioração, se está mais rápido ou menos rápido, mais intenso ou menos intenso. O teste de tetrazóleo é o indicado, o mais indicado. Por quê? Porque é rápido e é barato e é confiável. O teste de tetrazóleo, lembre-se, é um teste de vigor. Então, se a deterioração afeta germinação e vigor, testes de germinação e vigor vão me dar, né, vão ser capazes de me indicar o nível de deterioração daquela semente. Teste de tetrazóleo, mais comum. Teste de germinação. Ora, se interfere na germinação, eu vou avaliar a germinação. Se tem redução na germinação, né? E se essa redução de germinação é muito intensa, está ocorrendo deterioração, e a deterioração está ocorrendo de forma acelerada. Teste de germinação me dá isso. Teste de condutividade elétrica. Eu falei que a deterioração promove rupturas de membranas celulares e de organelas. Então, com o teste de condutividade, eu consigo determinar o nível de integridade das membranas. Se no teste a condutividade elétrica é reduzida, né, quer dizer que as poucas ou pouquíssimas membranas foram rompidas. Se poucas membranas foram rompidas, o nível de deterioração daquela semente é reduzido. E assim eu consigo quantificar, né, o nível de deterioração. Condutividade, o teste de condutividade é uma condutividade elevada, quer dizer o quê? Que muita membrana foi rompida. Então, o nível de deterioração daquela semente é elevado. Tá? E armazenamento é favorável. Tá? Essa é a... não sei por que está aqui, mas essa é a forma da gente preservar essas sementes da deterioração. Tá, ok? E aqui eu ia mostrar, colocar umas fotos, eu coloquei essa, aqui condição de armazenamento a campo, condições, né, depois que a semente atinge a maturidade fisiológica, condições inadequadas de campo. Olha aqui, ó, semente já germinando dentro da vargem de soja, olha aqui, ó, soja germinada dentro da semente. Qual é a condição fisiológica de uma semente colhida numa planta dessa? Baixíssima. Quer dizer o quê? O nível de deterioração dessas sementes a partir do momento que ela atingiu a maturidade fisiológica é muito intenso. A deterioração é intensa e rápida, tá? Então, uma semente colhida numa condição dessa não vai conseguir aguentar períodos de armazenamento longos e já vai apresentar uma deterioração elevada. O percentual de germinação, né, e o vigor dessa semente já vai ser muito reduzido. Tá? Eu ia colocar essas animações, fotos, vídeos na apresentação, mas nós tivemos um problema com a internet ainda ontem à tarde, eu não consegui terminar a apresentação. Ainda não foi restabelecida nesse momento que eu estou gravando, mas à medida que, quando a internet for restabelecida, eu colocarei vídeos elucidando, tá, essas etapas que eu falei anteriormente. Tá? E a nossa aula é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Agradeço a atenção de vocês e assistam os vídeos complementares que eu colocarei. Tá, ok? E é isso. Agradeço a atenção e até a próxima aula. Muito obrigado.